gravação no YouTube. Vou começar de novo. Desculpe. Vamos lá. Esther, capítulo 1 de 13 a 22. Então, o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados dele eram Caserna, Setar, Admatá, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais no reino, sobre o que se devia fazer segundo a lei, a rainha Vasti. Perceba que estavam da rainha Vasti. Por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero, por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha, porém ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue da sua parte um edito real que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandato do rei decretar em todo o reino vasto, que é, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, e cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua. Aqui pode ser sua interpretação, né? Que cada homem fosse senhor de sua casa e que se falasse a língua do povo. Ok? Vamos orar ao Senhor. Eterno Deus e amado Pai, obrigado pela sua palavra, que é luz para os nossos passos. Senhor, nós pedimos a luz do Espírito Santo nesse momento, para expor a tua palavra, e nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ensine, né, a tarefa do relacionamento conjugal. E nós te pedimos, em nome de Jesus, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Filha, agora eu já li a palavra. Então, ora. Obrigado pela nossa família, obrigado por tudo, Deus. Ora por mim, pela minha família, ora também que o vovô volte, ora por tudo, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau. Irmãos, nós hoje, dentro da liturgia de nosso encontro, nós falamos sobre família, sobre a relação conjugal que se estabelece dentro de uma família, né? A relação do marido e da mulher. Às vezes as pessoas podem entender que esse relacionamento, ele cabe a cada um, ele cabe ao bom senso, e cada um vai arbitrar como se relaciona com a sua esposa e como você, esposa, se relaciona com o seu marido, né? É por causa dessa concepção que as coisas, especialmente as famílias, têm enfrentado dias maus em nossa sociedade. Meus irmãos, a relação do marido e da mulher, ela não é arbitrada por nossos desejos, nem por aquilo que nós achamos bem. Porque se fosse assim, tudo seria permitido se existisse consenso entre o marido e a mulher. E nós sabemos que não é assim.
Há coisas veladas, há coisas que são pecaminosas e que não são permitidas nem mesmo se haja consenso entre o casal. Então, meus irmãos, da onde vêm os princípios que arbitram essa relação? Os princípios que arbitram essa relação, eles vêm da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela mostra uma hierarquia dentro da família que a nossa sociedade já não consegue ver nem suportar. Paulo disse a Tiago que nos últimos dias as pessoas sentiriam uma coceira no ouvido ao ouvir a respeito da palavra. E essas pessoas, ao invés de buscar quem lhes pregasse de forma fiel, procurariam mestres que falassem das suas próprias fábulas. Pois bem, irmãos, nós temos que entender que falar sobre submissão feminina, sobre o homem como cabeça de uma casa, parece hoje, a nossa sociedade, algo misógino, algo fundamentalista, algo preconceituoso. Mas não, meus irmãos, isso não é preconceito, isso é um conceito formado. E esse conceito vem das Escrituras. Talvez algumas pessoas digam, é lógico, vem das Escrituras. As Escrituras, elas não valorizam a mulher. Meus irmãos, quem fala uma coisa dessa, um absurdo desse, com certeza não conhece a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem parâmetros que, para compreendermos a mulher, e leis que favorecem as mulheres, antes mesmo que a sociedade civil. Eu vou dar um exemplo. Gênesis 3, que foi escrito por Moisés, já previa que a mulher era feita à imagem e semelhança de Deus. E ela foi colocada diante do seu marido para lhe ser como pessoa idônea, como auxiliadora idônea. Então a mulher na Bíblia sempre teve a sua posição. Salomão, quando escreve Provérbios, vai dizer que a mulher virtuosa, ela não só trabalhava, como cuidava de sua família, era caridosa. A Bíblia possui 2 livros escritos com nomes de mulher. Nós estamos refletindo às terças-feiras o segundo desses livros. Nós já falamos sobre Ruth e hoje estamos falando sobre Esther. A Bíblia, enquanto a sociedade civil só possibilitou que as mulheres requeressem herança lá nos idos do século XX, a Bíblia já previu que as filhas de Zelofeade, lá em Números, pudessem requerer a herança do seu pai. Então, meus irmãos, quem diz que a Bíblia é um livro machista, não percebeu que Jesus falou sozinho com a mulher samaritana, que havia mulheres que acompanhavam Jesus e o serviam. Não entende nada de Bíblia nem de cristianismo. Então, o posicionamento da Bíblia sobre o homem ser cabeça da família e a mulher ser submissa a ele, não é algo cultural, de tal maneira que nós, ao lermos a Bíblia, pudéssemos retirar esse texto, essa orientação e colocarmos aquela que melhor nos apraz. Não, meus irmãos. Deus, no princípio, fez Adão. E de Adão lhe retirou a costela e lhe deu Eva. E Adão viu Eva como carne de sua carne, osso dos seus ossos. Mas ambos tinham funções diferentes. A hierarquia na família não acontece depois da queda, em Gênesis 3. Ela acontece antes da queda. E a Bíblia é enfática em mostrar que a mulher deve ser submissa ao seu marido. Nós já falamos na liturgia que essa submissão não é concordar com tudo que o seu marido diz, não é ficar calada diante do seu marido, muito pelo contrário. A Abigail foi valorizada pela sua virtude porque ela foi contra o seu marido Nabal, atendendo os pedidos de comida de Davi e seu exército. E assim ela salvou não só Nabal, mas como todos os descendentes homens dele. Safira é condenada em Atos porque ela foi conivente com seu marido no plano de enganar o Espírito Santo.
Então, meus irmãos, a submissão, ela não é servidão, como as pessoas pensam. A submissão é aquele ato que Deus deu desde o Gênesis à mulher, ela ser a auxiliadora idônea, ela estar diante do seu marido, para exortá-lo quando é preciso, para consolá-lo quando é preciso. Essa é a vivência familiar. É isso que as Escrituras mostram para nós. E você pode perguntar, mas o que isso tem a ver com Esther 1, 13 a 22? Eu vou dizer para você que aqui nós temos uma mulher insubmissa, que é a rainha Vasti. É óbvio, irmãos, que o pedido de Assuero, nós não sabemos, nós fizemos ali conjecturas na semana passada, não é, comparando a Herodes, não é, e vimos ali como as armadilhas da carne, não é? Assuero, ele tomou decisões motivado pela alegria do seu coração, motivado pelas aparências e motivado pela sua ira, não é? Mas agora, irmãos, eu quero ponderar com os irmãos esse relacionamento entre Assuero e a sua esposa. É óbvio que esse relacionamento, ele foge àquilo que nós compreendemos como relacionamento conjugal, né? Assuero era um rei, ele tinha várias mulheres, né, no seu harém, era muito comum a poligamia nesse período, né? Você lembra que a rainha, ela tinha que pedir permissão para entrar na presença do rei, ela só ia à presença do rei quando era chamada. Você se lembra que Esther, ela vai arriscar a própria vida, não é? a se adentrar, não é? Na presença do rei Assuero. Então o relacionamento conjugal ali de Assuero com Vasti, ele era um relacionamento que nós não conseguimos compreender, que não faz parte da nossa cultura mais. Esse sim é um aspecto cultural, que nós devemos compreender para melhor estabelecermos os princípios desse texto. Mas aqui o fato, meus irmãos, é que nós vemos aqui que a grande questão é que o texto todo que nós lemos está averiguando o que deveria ser feito a esta mulher que não obedeceu não só os desígnios do seu marido, mas como os desígnios do seu rei. E como essa desobediência, ela causa reflexos não só na vida conjugal de todas as pessoas do seu reino, como na própria estabilidade do reino de Assuero, certo? Então, meus irmãos, aqui eu chamo a atenção de vocês para o versículo 13 ao versículo 18. Né? E aqui nós vemos que a primeira atitude do rei, né, depois de agir pela raiva, pela aparência e pelos desejos de seu coração, pela alegria de seu coração, nós vemos aqui que o rei agora vai buscar o ponderamento. E ele vai consultar os conselheiros, os sábios, não é? Todos os reis, até hoje, os reis possuem um corpo de conselheiros. Pessoas que vão estabelecer limites e vão mostrar quando ele pode agir com mais ousadia. Esse corpo de conselheiros, irmãos, é indispensável para um bom governo. Por quê? Na multidão de conselhos, há vitória. Então, uma pessoa sozinha, se orientando pela sua única experiência, ela pode correr o risco de errar. Assim também, a escolha dos conselheiros é muito importante. Se você escolher um grupo de conselheiros que pensa igual a você e que vai ter as mesmas orientações que você quer, pode ser igualmente desastroso, né? Eu vou citar dois exemplos para vocês. O primeiro exemplo é o exemplo ali de Roboão. Roboão, ao invés de ouvir os mais velhos, aqueles que pensavam diferente dele, optou por ouvir apenas os mais jovens naquela questão de Jeroboão e dos impostos dos reinos do norte. O que aconteceu? A divisão do reino. Outro exemplo é o Acã, né? Acã procurava profetas apenas aqueles que lhe falavam bem. Quando Josafá pergunta se havia ainda algum profeta do Senhor, ele vai dizer que havia um, né, Micaías, mas ele só falava aquilo que era mal. Ou seja, Acã se orientava da seguinte maneira: se as pessoas não pensam igual a mim, eu tiro-as da minha presença. Né?
Aqui, meus irmãos, nós vemos, por exemplo, ao longo da história bíblica, que pessoas virtuosas foram chamadas para aconselhar reis. Você lembra, por exemplo, ali de José, não é? Que José era aquele homem sábio em que habitava o Espírito do Senhor e que poderia aconselhar nos dias de fome, como fez nos dias de fartura. Você também viu, por exemplo, a Daniel, que vai ser conselheiro de 2 reis, tanto do rei Nabucodonosor, na Babilônia, como do rei Dario, o rei Medo, né? Então, irmãos, os sábios eram uma instituição que todos os governos tinham. E agora o rei chama os sábios para quê? Porque eles sabiam de algumas coisas importantes. Veja só, ele chamou os sábios porque eles conheciam primeiramente os tempos. O que ele quer dizer aqui com tempos? Os babilônicos, os medos, os persas, eles se orientavam muito pela astrologia. Então eles acreditavam que a posição dos astros era determinante para uma determinada situação, para tomar uma determinada decisão. Então, um eclipse, a posição de uma estrela, isso tudo interferiria na vida dos homens, né? Não é à toa que as grandes pesquisas na antiguidade dos astros, né, e dos corpos celestes aconteceu no Oriente, porque eles tinham já essa predisposição. Também, além dos tempos, além da astrologia, eles conheciam também a lei e o direito. Então agora não é mais só raiva, não é só mais ira, o rei ele precisa agir conforme as leis. Então são esses sábios que vão orientá-lo como ele deve fazer, né? Então é como se ele chamasse o advogado aqui para estabelecer o que é necessário. Veja que quem vai aconselhar o rei aqui, ele está diante dos 7 conselheiros que ele tem, mas quem vai se pronunciar é Memucã. E Memucã, ele vai mostrar que agora não cabiam emoções, que de fato a rainha Vasti precisava ser afastada do trono, porque a atitude dela corrompeu todo o reino, não é? Como assim? Ela desafiou o seu marido e o seu rei. Ela colocou em instabilidade tanto o reino quanto a família. E a sua atitude, porque ela era a rainha, seria imitada por outras pessoas. Então, meus irmãos, aqui nós vemos um primeiro aspecto desse texto que deve ficar muito claro para nós, não é? Que a nossa vida conjugal, ela oferece aos outros testemunho cristão. Então, a maneira como você se relaciona com a sua esposa e você como se relaciona com o seu marido vai testemunhar e vai inclusive dar ânimo e credibilidade àquilo que você fala do evangelho. É óbvio que a verdade do evangelho não depende nem de homens, nem mesmo da igreja. A Bíblia tem a sua verdade nela própria. A verdade é algo intrínseco às Sagradas Escrituras. Mas na evangelização, meus irmãos, imagine um ímpio, alguém que não conhece essa doutrina, não é? Ouve você falar do evangelho e aí logo em seguida vê um mau testemunho na sua vida familiar. Né? Como isso é terrível, como isso é desastroso para o Evangelho. Então aqui, o rei Assuero e todos nós somos alertados de uma coisa, né? Nós estamos sendo observados. E o primeiro trunfo de evangelização que você tem é a sua família. É a maneira como você lida com a sua esposa, você lida com o seu marido e vocês dois lidam com seus filhos. Porque é nessa perspectiva, meus irmãos, que as pessoas vão observá-lo. Então você, homem, como você deve lidar com a sua esposa? A Bíblia mostra isso lá em Efésios 5. Como Cristo amou a igreja. Esse é o paradigma que você deve se pautar, não é? Como você, mulher, deve lidar com o seu marido?
você deve lidar com o seu marido, né, sendo submissa a ele, não é? Ganhando no silêncio, mostrando aquilo que você pensa muito mais pelas ações do que pelas palavras. A família, a relação do homem e da mulher deve ser pautada por duas palavras importantes: amor e respeito. Problemas conjugais que levam ao divórcio geralmente não utilizaram esses dois conselhos da Bíblia. O marido não amou a mulher no paradigma de Cristo, e a mulher não respeitou o seu marido como a igreja deve respeitar o Senhor. Não foi submissa a ele como o Senhor. Então, meus irmãos, isso não sou eu que estou falando, isso é a palavra de Deus, né? É óbvio que Jesus mesmo vai dizer que o divórcio ele é bíblico. Ele é bíblico. Há condições favoráveis ao divórcio. Quais são elas? Né? As relações sexuais ilícitas, né, como o adultério, a disparidade irremediável de gênios, como ali, né, em 1 Coríntios 7, quando o marido decide abandonar a sua esposa, né, e a esposa decide abandonar o seu marido, né, Paulo diz que fique em paz, porque Deus nos chamou à paz, não é? Então, são condições bíblicas, mas não são imposições para que isso aconteça. Lembre-se que no caso de Oséias, Gomer, ela estava se prostituindo, ou seja, ela estava em uma dessas condições que validaria o divórcio. Mas Deus mostra ali como é possível restaurar a família de Oséias, mostrando a viabilidade do perdão e da misericórdia. Então, na nossa vida conjugal, nós devemos nos orientar por duas coisas importantes todos os dias: perdão e misericórdia. O perdão para os grandes pecados, porque não há quem não peque. Nós só deixaremos de pecar quando estivermos no estado de graça. Até o estado de glória. Enquanto nós estivermos no estado de graça, aguardando a glória do Senhor que se manifestará em nós e vai redimir definitivamente os ímpetos de nossa carne, nós pecaremos. E os grandes pecados pedem a nós o perdão. E nós devemos perdoar na mesma medida que fomos perdoados por Jesus. Foi esse o conselho que Jesus deu a Pedro. E para os pequenos deslizes do dia a dia, as manias, nós devemos agir com misericórdia. Então, meus irmãos, essa submissão, essa relação, não é? E esse amor que o homem dá à sua esposa, essa relação conjugal, ele testemunha Jesus Cristo, né? Paulo vai dizer que ele não está falando do homem e da mulher, lá em Efésios 5. Ele fala de Cristo e a igreja. Segundo aspecto que nós vemos nesse texto, eu chamo a sua atenção aqui para o versículo 19, nós vemos aqui que o conselho de Memucã é que se faça um edito real, segundo a lei dos medo-persas, que é irrevogável. Você se lembra, né, daquela estátua que Daniel viu, que Nabucodonosor viu em seu sonho, que Daniel interpretou. O reino, a cabeça de ouro, era o reino babilônico. E por que ele era a cabeça de ouro? Porque o rei da Babilônia, ele poderia decidir o que quisesse, revogar o que quisesse a qualquer momento. Ele tinha toda a autoridade para ele. O próximo reino é o peito e os braços de prata. Ou seja, os medos e os persas, dois povos. E agora, nessa realidade, o rei não tem toda a autoridade assim. O rei é submisso às leis que ele editou. Então você se lembra, por exemplo, que o rei Dario, ele não concordou que Daniel fosse jogado aos leões, mas como ele havia editado essa lei, ele não poderia revogá-la. O rei era submisso às suas próprias leis. Isso só voltará a acontecer na humanidade, não é? Lá nos impérios constitucionais, na época moderna, não é? Mas, irmãos, aqui Memucã ele dá um conselho de que o rei faça uma lei que é irrevogável. Que lei é essa? Né? Que ele convidasse agora, né, mulheres, né, que merecessem
serem rainhas. Veja que no versículo 19, Vasti não é chamada mais de rainha. Olha só, se bem parecer ao rei, promulgue da sua parte um edito real, que se inscreva na lei dos persas e dos medos, que não se revogue, que Vasti. Então antes ele chamou de rainha Vasti, agora ele chama de Vasti, ou seja, ela não é mais rainha, ela perdeu o título, não é? Veja, não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei deu o seu reino dela a quem melhor seja. Então aqui, duas coisas são estabelecidas nesse edito de Assuero. Que outra pessoa vai substituir Vasti. E nós sabemos quem é essa outra pessoa. Haverá ali um grande concurso entre as mulheres dos domínios da Pérsia, mas nós sabemos que a princesa, a rainha que vai substituir Vasti é Esther, que é uma judia, né, que teve os seus pais ali mortos, que é criada pelo seu tio, e ela vai substituir esta rainha. Nós vemos também que essa imposição de que a rainha não poderia mais vir à presença do rei, ela vai dar incômodos a Esther, mas vai ser um modo em que a fé de Esther será provada, em que ela vai reconhecer a dimensão desta fé que ela recebeu de Deus. Então, meus irmãos, nós vemos aqui uma outra coisa importante, não é? Que essa relação conjugal, ela se rege pelo merecimento. Então, nós, pela nossa maneira de lidarmos com a nossa esposa, você com o seu marido, você vai merecendo essa relação. Então, às vezes, no momento do namoro, né, as pessoas estão muito empolgadas em merecer o outro, né? Fazem coisas até que não são do seu agrado, né? Tudo para que se casem. Mas, meus irmãos, após o casamento, algumas pessoas esquecem desse merecimento. Esquecem do asseio, esquecem do cuidado, esquecem do respeito. E aí as coisas vão se degradando, não é? E nós devemos nos orientar sobre isso. Né? O relacionamento conjugal, porque ele é um testemunho, porque ele é um evangelismo, nós precisamos ter muito cuidado. Né? O relacionamento conjugal deve ser cuidado, deve ser estabelecido dia a dia. Né? E assim como a Vasti, agora, pela sua insubmissão, ela não merecia mais a posição que estava, nós também, às vezes por nossa negligência, podemos causar sérios danos ao nosso matrimônio. Então nós não podemos negligenciar as nossas obrigações. É claro, problemas teremos, né? Porque somos pecadores. Perceba que todos os atritos que você tem e todos os temas de suas discussões de relacionamento envolvem os seus pecados, especialmente os seus ídolos. Há um puritano, que eu não me recordo agora o nome, me fugiu da memória, ele dizia uma coisa importantíssima: ninguém melhor do que a minha esposa conhece os meus ídolos. E ninguém melhor do que eu conhece os ídolos de minha esposa. Se não me engano, é Thomas Watson. Então, o marido, ele é a pessoa mais privilegiada para observar os ídolos do coração de sua esposa. E a sua esposa é a pessoa mais privilegiada para ouvir os ídolos, para ver os ídolos de nosso coração. Geralmente, quando nós vemos o ídolo da esposa e a esposa olha o nosso ídolo e nós confrontamos, nós mostramos essa realidade que nem sempre é agradável, né? Quase nunca é agradável, nascem brigas, discussões, né? Discussões de relacionamento, ao passo que nós, no mundo ideal, deveríamos acatar essa crítica e observarmos se realmente ela tem fundamento. E fazermos uma avaliação de nossa vida para mortificarmos esses desvios de nossa carne e sermos pessoas que, pela nossa conduta, agrademos mais o Senhor. Quanto mais você agradar ao Senhor, melhor marido e melhor esposa você será. Quanto mais você zelar pelo seu casamento, mais você agradará ao Senhor. Então você vê que são duas coisas que se retroalimentam.
não é? Eu glorificar o Senhor na minha vida me faz um marido melhor. Por quê? Porque eu quero eu quero cuidar da minha família, não para o meu bem, para o meu benefício, para a minha alegria, mas para a glória de Deus, para que a minha vida conjugal manifeste a glória de Deus. Ao mesmo tempo, fazendo isso, agradando, sendo marido na perspectiva de Efésios 5, sendo uma esposa na perspectiva de Efésios 5, eu também vou glorificar a Deus. Né? Então, são coisas que se retroalimentam, são coisas presentes na nossa vida. Aí você pode dizer, mas onde está a minha felicidade, pastor? Porque às vezes, né, nós faremos coisas no relacionamento que não contribuem para os nossos desejos imediatos. Né? Às vezes você vai ter que negligenciar o seu futebol para um momento familiar. Às vezes você vai ter que perder um capítulo da sua novela, da sua série, para atender um compromisso familiar, uma exigência familiar. Né? Às vezes, desejos imediatos vão ter que ser protelados para atender necessidades da família. Não é? Só que a nossa felicidade não está nas coisas deste mundo. A nossa felicidade está em glorificarmos a Deus. E é quando nós glorificamos a Deus que nós somos de fato felizes. Né? E por último, meus irmãos, nós vemos aqui, né, que aqui no versículo 21 a 22, nós vemos que houve consenso entre os 7 príncipes. Né? Viram que realmente isso é verdade. Você vê aquilo que Paulo diz aos Romanos, que a lei de Deus foi gravada no coração do homem. Né? Até mesmo o ímpio, em algumas circunstâncias, ele vai fazer coisas em conformidade com alguns aspectos da lei de Deus. Não fará em todos, obviamente, né, por causa de sua impiedade, por causa do pecado, por causa da ausência da graça especial, da graça salvífica, mas ele fará em muitos aspectos coisas que são semelhantes à palavra de Deus. Então, em quase todas as culturas, assassinar, enganar, trair, são erros, né? Então, você vê aqui que eles vão entender, mesmo na sua impiedade, que a insubmissão da Vasti era algo terrível, porque ele estimulava o pecado dos outros. Né? Veja, desde o mais alto até o mais humilde. Porque as pessoas vão dizer assim, se a Vasti não respeitou o marido dela, eu não preciso respeitar o meu marido. Seja ele príncipe na Pérsia, seja ele um servo. Não é? Lembre-se que a mesma coisa vai acontecer com você. Né? Paulo diz que nós devemos imitar as pessoas que imitam a Cristo. Paulo vai dizer o seguinte, sede meus imitadores naquilo que eu imito a Cristo. E as pessoas vão imitar-nos. Paulo diz lá em 1 Coríntios 8, 9, que a nossa liberdade não pode ser causa de escândalo para os pequeninos. As pessoas nos observam e a nossa vida pode levar ao escândalo alguém mais frágil na fé. Então, meus irmãos, 3 coisas importantes desse texto para nós levarmos para a nossa vida. Primeira coisa importante, o seu matrimônio é um instrumento evangelístico. Utilize-o. Para que o seu matrimônio seja um instrumento evangelístico, você precisa ter cuidado dele. Então, cuide, zele, invista no seu matrimônio, né? O grande inimigo desse investimento é o egoísmo, é a arrogância, não é? Eles são inimigos mortais de qualquer casamento. Né? Frases como eu não peço perdão a ninguém, ou pensar apenas em si próprio, vão ser vilões que podem levar o relacionamento a danos, às vezes fatais. E lembre-se, o seu exemplo de relacionamento conjugal vai incentivar as pessoas a viver na graça ou vai ser pedra de tropeço para pessoas mais frágeis. Cabe a você, cabe a nós estabelecermos qual será a nossa conduta, né? Que o Senhor nos leve a ter uma conduta sempre mais firme e mais ordeira, para que a glória dele seja manifesta em nossas famílias. Vamos orar e logo em seguida nós vamos terminar a nossa reunião de oração. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor mesmo
na sua infinita misericórdia, graça e bondade e sabedoria, criou a família. Lá no Éden, o Senhor levou Eva a Adão. E desde aquele momento, o Senhor vem estabelecendo esse paradigma de que o homem deixa a casa de seus pais para se unir à sua mulher. Senhor, o Senhor estabeleceu misteriosamente esse paradigma para mostrar a relação que o seu Filho, eternamente gerado, estabeleceria com a igreja. Senhor, faça de nós exemplos dessa relação. Olhe por nossas famílias, nos faça fiéis, nos permita, Senhor, pensarmos uns nos outros. Permita que nós, maridos, pensemos em nossas esposas, como Cristo ama a igreja, tratando-as com a parte mais frágil, para que o Senhor continue ouvindo nossas orações. E, Senhor, permita que as esposas pensem em seus maridos como cabeças de sua casa, pessoas que o Senhor levantou sobre a vida delas para estabelecer os rumos do lar, Senhor. Dá então a nós, maridos, a luz do Espírito Santo, para que nossas decisões não sejam inflamadas e promulgadas para a nossa própria glória, mas para a glória do teu santo e bendito nome. Ajuda as esposas a serem auxiliadoras idôneas, mostrando o melhor caminho que devemos tomar. Permita que nós dois, maridos e mulheres, possamos criar e educar nossos filhos na disciplina e na demonstração do Senhor, para que o teu nome seja glorificado em nossas vidas e a tua igreja seja edificada. Nós pedimos isso em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos.